Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com o Pedro Pacífico, dono do Bookster. Quem conhece, gente? Eu sou seguidora e sou fã. Achei uma mega sacada ele começar esse espaço no Instagram, onde ele dá recomendações de leitura, ele fala sobre livros, ele também tem o próprio podcast dele, onde ele entrevista autores, mas ele também é advogado. Olha só que interessante. Inclusive, ele contou que ele está em Nova York agora fazendo pós-graduação. Então, achei super interessante entender a trajetória dele, né? Porque abrir esse espaço para falar sobre livros, também estar em mídias sociais, tendo um outro trabalho como advogado, achei super interessante. E gostei muito de fazer essa amizade, gente. De fã a seguidora, a potencial amiga, hein? Tomara que ele me considere assim também. Então, gente, espero que vocês gostem do meu papo. Eu adorei conversar com ele, ultra generoso e doce e amável, e espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem bem. Eu não vou fazer nada de errado. Que eu fico nervosa, né, de gravar tudo. Você também, imagino, né? Você não tem seus momentos, você fala, gravei tudo, será que deu certo? Nossa, pelo Ou amor de não, você é Deus. meio Aí tech... some. Não, sou zero tech, zero. Sério? Eu imaginava que você fosse super tech. Não, zero, assim, eu sou... Não, às vezes eu tenho que gravar em 2 negócios, aí eu esqueço um, aí me dá desespero. Nossa, grava, é tudo caos. Zero tech. Boa, então me sinto melhor, me sinto mais à vontade. Mas estou Não, super total. feliz que você topou essa conversa, Ah, obrigado pelo mesmo, né, sem a convite. gente se conhecer. E eu te sigo no Bookster, lá no Instagram do Uma Estrangeira. E eu estou sempre de olho também no seu site, né, nas resenhas, nos resumos Uhum. que você publica, nas notas que você dá. E aí eu fiquei muito fã, quando eu até contei para as minhas amigas, falei, gente, só para as minhas amigas, né, porque eu não divulgo quem eu vou conversar. Falei, eu Aham. vou conversar com o Pedro Pacífico. E elas, ai, não acredito! Ah, Então você tem fofas. uma Fofas. mega leva de Não, seguidores. tenho. Isso é muito gostoso, assim. E é engraçado pensar que alguém que fala de livros, né, poderia ter alguma visibilidade nas redes sociais. Porque hoje em dia, a gente tentar fazer com que as pessoas leiam é muitas vezes uma missão meio impossível, né? Com tanta distração que a gente tem de redes sociais, séries, filmes, o livro acaba ficando em último lugar. Então, isso é muito bom ver que aos poucos a gente consegue aí estimular e incentivar a leitura. E eu estava lendo que você é advogado, né? Só que você fala que sempre você teve esse hábito de ler. Então, isso foi algo na sua casa, assim, com seus pais, ou foi algo que foi você meio sozinho? Então, até gosto de falar disso, porque, assim, apesar de eu ter sempre tido esse hábito, durante a adolescência, eu perdi um pouco o hábito, e, assim, se eu consegui ele quando eu era criança, foi algo meio ao acaso, porque não é que minha casa é cheia de leitores, não, eu sou o único que lê. Me lembro das minhas avós me incentivarem, lógico que meus pais me incentivavam, mas eles não liam, não é que eles conversavam comigo sobre livros. Então, quando eu era criança, eu lia um pouco, assim, mas aí durante a adolescência eu meio que deixei de lado isso, porque eu ficava muito perdido o que ler, eu não tinha muita referência, nem muito com quem conversar sobre isso. Então, eu pegava a lista de mais vendidos, assim, achando que seriam os melhores livros, e aí, quando eu via, não gostava muito, é só best-seller. E aí, depois da faculdade, que eu voltei mesmo a ler, que foi quando eu comecei a seguir, descobri que existiam perfis sobre livros nas redes sociais, né? Eu não sabia disso antes. E aí esses perfis me ajudaram a me dar meio que um guia, assim, né? Por onde ir, por que livros escolher, né? Que preconceitos literários perder. Então, me estimular a ler clássicos, me estimular a ler autores diferentes, autoras diferentes, do mundo todo. E foi aí que eu realmente peguei paixão pela leitura. Então, se eu sempre tive não, sempre tive um hábitozinho de ler, a paixão mesmo pela leitura
foi depois de mais velho, assim. E por isso que eu sempre falo, é sempre tempo, sempre momento para você retomar ou criar esse hábito se você nunca teve. Não tem isso de, eu não leio hoje porque eu não lia quando era criança e não incentivaram. Lógico que é uma ótima forma de você, né, as chances são maiores de você ter o hábito mais velho se você tem quando é criança, mas se você não tinha, você ainda pode construir. Isso eu acho fantástico, eu acho uma mensagem tão importante, até porque aqui nos Estados Unidos, né, onde eu moro, existe um foco muito grande na escola fundamental, no ensino fundamental, de que eles não querem mais dar lição de casa, eles querem que as crianças leiam. Então, assim, eles falam para os pais: leiam 3 livros antes da criança dormir, né? Lê. Durante a pandemia, ficou esse foco de mesmo que você não faça matemática, não faça nada em casa, o negócio é É ler. demais. Então, assim, eu acho interessante que tem esse foco na leitura, mas também existe uma expectativa que é na leitura que todas essas partes de alfabetização e de desenvolver o cérebro e tudo isso é onde estão. Você olhando para trás agora, você acha que isso faz sentido em termos de pensar no ensino fundamental um foco maior na leitura? Ou você acha que isso pode ser dividido entre, né, o ensino médio também? Ou o que você acha? Eu acho que é fundamental. Até ontem eu estava participando de uma discussão sobre leitura de clássicos, principalmente. Aí veio aquela questão, ler, já dar clássicos para os alunos, né? Livros muito densos, às vezes pode traumatizar e afastar as pessoas. E a verdade é que, assim, os jovens, eles não leem hoje porque eles não têm estímulo, né? Eles não têm o estímulo da leitura por prazer. Por prazer. O problema é quando você só joga assim um livro e fala, lê aí que vai ter uma prova disso. Aí realmente não vai ser uma Hum, coisa boa, né? De você conseguir trazer. hum. Mas falta o estímulo mesmo de assim, ter, sei lá, clubes de leitura com quem possa só conversar sobre o livro, não pensando só em fazer prova, né? Que eles possam escolher os livros que vão ler, que, sabe, que tem um- formas de você incentivar o jovem a ler como um hábito gostoso, né? Como também como se fosse assistir uma série, como se fosse assistir um filme, e mostrando os benefícios para ele, né, do hábito da leitura, que aí vai um pouco no que você estava falando, né, de colocar desde sempre assim as leituras para os jovens, vai ensinar muito mais do que as matérias, né, assim, matemática e tal, vai ensinar. Lógico que são importantes e tem que também ter em Uhum. paralelo. Mas é um aprendizado de ser humano, sabe? De você entender o outro, você compreender as diferenças, né? Você se conhecer melhor quando você tenta se colocar no lugar do outro, né? Quando você tá lendo um personagem e tal, muito diferente de você, você passa por um processo de não só se colocar no lugar do outro, mas de você mesmo enfrentar os seus próprios pensamentos, os seus próprios preconceitos, né? Você se questiona, você reflete. Isso é um processo de autoconhecimento muito interessante. Então, se o jovem está acostumado desde cedo com isso, com certeza vai ser muito mais fácil para ele desenvolver habilidades sociais que hoje são tão importantes, mas às vezes pouco desenvolvidas, né? As famosas social skills, que não se aprende numa aula assim, né? Mas se aprende com o tempo, se aprende conhecendo o outro. E eu acho que os livros são uma ferramenta muito importante nesse processo de aprendizado. Isso é super interessante o que você está falando. Nossa, tenho tantas perguntas, mas porque aqui eu, como professora universitária, né, eu dou aula para alunos que estão no primeiro semestre da faculdade, né? Então, que acabaram de sair do colegial, estão no primeiro semestre da faculdade, e muito do choque deles é a quantidade de leitura num college aqui, especialmente se você está fazendo né, artes, a parte dessa coisa do liberal arts, né, dessas artes liberais. Então, assim, a sociologia, a antropologia, as ciências sociais, né, também aí no Brasil. Mas, assim, eles têm muito um bloqueio com essa ideia de rapidez, de que para eu conseguir, se eu não consigo ler algo rápido, eu não tenho um estímulo para continuar. Daí tem uma sensação de perder a paciência mais rápido, porque eles não conseguem ler tão rápido. Eu não sei se isso é algo
dessa geração, pela rapidez de informação e mídias sociais, se isso contribui. Eu não sei o que você acha disso, mas você acha que tem algo a ser dito sobre não só o livro, mas como você aprende a ler em termos da sua velocidade, se você está num lugar calmo, silencioso, se é no metrô, enfim. O que você acha disso? Tem muito isso da geração, né? Essa velocidade com que a gente recebe as informações. E mais que isso, é uma geração muito ansiosa e muito utilitarista também, que quer utilizar o tempo da forma mais otimizada possível. Então, quer fazer três coisas ao mesmo tempo, quer né, dirigir, escutar um podcast, não sei o que, fazer aula de inglês e aprender inglês ao mesmo tempo. Então, quando eu começo a pensar em leitura, a pessoa primeiro que já fala, ai, nossa, mas vai demorar tanto, olha o tamanho desse livro, isso já desanima um pouco. Aí, ela não consegue entender que primeiro, cada um tem um ritmo diferente de leitura, então não se cobrar se o seu amiguinho lê mais rápido que você. Segundo, cada texto vai te demandar um tempo diferente e você tem que entender isso. E terceiro, a leitura, quando a gente fala de ler é muito genérico, né? Ler o quê? Eu leio o dia inteiro, leio mensagem, leio placa, leio... por isso que as pessoas às vezes confundem, mas eu já leio tanto no meu trabalho, na escola, não quero chegar e ler mais coisa. Mas eu falo assim, gente, é diferente. Quando você está lendo uma coisa da faculdade, por exemplo, você está lendo uma coisa acadêmica, uma coisa mais técnica, um aprendizado específico, você vai ter que se dedicar mais, você tem que estar lá atento, né, que você tem que se memorizar algumas coisas, entender? Quando você chega em casa e você lê um livro de literatura por prazer, aquele que você escolheu, é outra atividade. Só tem em comum que você lê alguma coisa, mas o resto é totalmente diferente, né? É um momento de você relaxar, de você estar, né, presente naquele tempo com você, de você refletir, você ler sem pressa, você né, não pensar. O objetivo não é terminar o livro quando a gente lê por prazer. O objetivo é curtir um processo de leitura. Eu falo muito isso. Aquela ideia de que, Pedro, me indica um livro que é aqueles que eu não vou conseguir largar de suspense, porque eu só consigo ler isso. Porque a pessoa tem aquele pensamento que o legal do livro é descobrir o final. Mas não, né, a leitura por prazer é curtir o processo de leitura. Então, entender que vai muito além só da história, né, que a gente está lendo, da narrativa em si. É você conseguir refletir sobre e saber um pouquinho mais sobre o autor, sobre a época em que foi escrito, né, sobre os impactos daquilo, quais as temáticas e por que ele escreve sobre isso, como é que ele desenvolve e constrói os personagens. Isso você vai entendendo um pouco mais conforme você lê mais, né? Então, quando a gente vê que, por exemplo, uma alta carga de leitura na faculdade, isso é normal, lógico, mas é um outro tipo de leitura, né? É uma leitura mais que você tem que aprender as coisas lá, é um objetivo específico, tem uma informação específica que você está lá buscando, né? É totalmente diferente você chegar em casa à noite, antes de dormir, pegar um livro gostoso para ler, que é muito menos compromissado. Eu acho que isso falta um pouco as pessoas entenderem, né? Conseguir diferenciar os diferentes momentos de leitura e não conseguir botar assim, ler como em um bloco só e falar, já leio muito, não vou ler mais, né? Então, o que eu ia te perguntar é se existe essa questão de tudo que a gente espera, né, que os alunos façam na escola, se isso às vezes provoca uma relação negativa com a leitura que você descreveu, que é essa leitura quando chega em casa. Então, será que a gente tem uma responsabilidade como professores ou escolas de também pensar em qual é a relação, não só das coisas que possam, como você falou, traumatizar ou separar ou causar mais distanciamento até? Eu acho que, sim, quando a gente tem que falar mais sobre a leitura, né? Sobre esse hábito por prazer. Então, acho que vale, assim, né? Uma professora que vai dar muita cara de leitura e falar assim, gente, não vou dar tanta leitura, porque né, é importante vocês também terem um momento para vocês lerem mais tarde, né? Vocês terem poder reservar aí um gás para a leitura por prazer. Eu acho que essa carga de leitura realmente é muito alta. Não pode às vezes ser negativa, porque a pessoa tem várias outras matérias que ela está cursando, né? Tem que manejar o tempo e às vezes acaba se forçando a ler muito rápido para dar conta e não consegue absorver tudo.
né? Então tem esse ponto. Mas eu acho que vai muito do estímulo, de ser conversado, de a gente botar a leitura como algo que a gente conversa, né, que você presume que as pessoas leem. Isso vai não só na sala de aula, mas vai com os amigos, né? Todo mundo pergunta, que série você tá antes de assistir, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vai ver quem pergunta vai falar de livros no dia a dia. Muito difícil, né? Você vai almoçar com a família, quem fala de livros? Poucas famílias falam de Ninguém. livros. Exato, e às vezes até mesmo quem lê não fala porque acha que ninguém vai gostar. Então falta até uma responsabilidade de quem lê tentar trazer isso, sabe? O bom leitor não é aquele leitor que lê muito, não. O bom leitor é o leitor que, lógico, lê no tempo dele, lê o que ele tá afim de ler e tal, mas é o leitor que leva o hábito adiante pro outro, né? Que incentiva as outras pessoas a lerem, que fala sobre os livros que ela tá lendo com as outras pessoas, que pede dicas, que traz o assunto pro dia a dia. Então, acho que isso é muito importante, o papel do leitor como incentivador de leitura em uma geração que tão pouco lê. Mas você acha que tem uma questão, e eu não sei a resposta, tá? Mas assim, você acha que tem uma questão que você falou esse negócio de, às vezes, mesmo quem lê não vai e divide, porque você acha que tem algo associado a uma sensação de elitismo, assim, eu quero falar, eu sou um intelectual, então eu falo de livros, e aí outras pessoas sentem que isso não é parte da vida delas. Você acha que existe essa sensação de outras pessoas, ou você acha que isso já não é mais tão realidade quanto talvez antes? Sim, existe muito, porque a gente precisa se esforçar para reverter esse processo, né? Para aproximar as pessoas dos livros. E quem lê pode também ajudar nisso da seguinte forma, né? Quando você começa a falar de um livro, por exemplo, isso é muito comum as pessoas falarem: mas nossa, eu não vou nem falar que eu não leio um livro há não sei quanto tempo. Ou não, esse livro é muito difícil, meu Deus, eu não posso opinar sobre isso. Você fala, gente, lógico que pode, o livro é. Qualquer um pode falar de leitura. Não tem certo ou errado. Quem vai falar se gostou ou não de um livro pode ser só você, a sua experiência. Uma coisa é você fazer uma análise crítica, técnica da obra e tal. Isso realmente talvez, né, se você não tem estudado, é o que eu faço. Eu não faço crítica literária. Eu compartilho a minha experiência do livro. Eu quero que todo mundo possa falar. Eu quero que você possa falar que leu Dom Casmurro e talvez não gostou, sabe? E não ficar com culpa por isso. Ou você leu algum outro livro e não entendeu. Não tem problema, né? A gente tem que normalizar que o livro pode pertencer né, à fala de qualquer um. E até ontem, esse assunto vira e mexe aparece. Ontem eu até repostei uns comentários que às vezes aparecem, né, de uns haters. E a pessoa fala justamente isso, né? Como é que é um Instagramzinho qualquer, vem falar de livros, do alto, quem ele acha que é, do alto do seu Nobel de literatura, falando assim, como se quem só pode falar de livro, quem estudou, quem é crítico literário, quem cursou, né? E aí eu posso falar, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de pensar dessa forma agora. E é muito bom as pessoas sentir que ela pode falar de livro, que não é a leitura não está restrita só a uma classe intelectual, né? Não, a leitura pode ser falada por todos. Então é um processo que vai muito de você deixar a pessoa confortável, né? Quando você vai falar de leitura. Né? Comigo acontece muito isso. A pessoa, nossa, eu tenho até vergonha de falar com você porque eu leio tão pouco. Você fala, gente, pelo amor de Deus, ao contrário, eu quero que você fale comigo do pouco que você lê, para que a gente consiga aumentar isso. Mas eu quero ouvir de você o que você leu então desse pouco, né? É disso que eu quero escutar. Então é algo que vai né, da forma como você fala sobre os livros. Lógico, se você começar já, não, porque eu estou lendo Crime e Castigo do Dostoiévski, que é uma leitura super densa, já começa a soltar umas coisas que a pessoa não está acostumada a ouvir, aí sim você vai afastar e deixar a pessoa intimidada, né? E aí vai muito da forma como a pessoa vai trazer isso. Isso é muito, nossa, eu adorei isso, porque eu fiquei pensando isso pré-pandemia, tá? Pré-pandemia, lembra quando a gente ia para lugares com um monte de gente? Lembra dessa época? E Nossa, aí eu fico só em filme eu pensando, lembro disso. só em filme, né? Mas eu fico pensando assim, tipo, de estar na praia, e aí tá andando na praia, uma época, né, assim, na minha adolescência, eu tenho 37. Então, assim, na minha adolescência, 20 anos atrás, ninguém tava no telefone olhando o Instagram e tal. As pessoas estavam com livros ou Uhum, revistas na praia. uhum, E eu lembro de eu andar e olhar as capas, né, dos livros e falar, ai, que eu amo interessante, olha, isso. aquela pessoa tá lendo isso e tal. Eu amo. E eu sinto muita falta disso, assim, eu acho que no avião também, lembra quando a gente andava de avião? Mas assim, no avião eu fico meio de olho, eu gosto de ir ali
antes de entrar no avião, ver o que as pessoas estão comprando ali de última hora, né, antes de entrar. Mas eu sinto que eu não vejo tanto assim capas de livros ou livros físicos, pessoas segurando, para eu saber o que Uhum, tá todo uhum, mundo lendo. Eu vejo a uhum. vantagem do Kindle, dos audiobooks, de tudo isso, claro, mas assim, eu fico pensando se existe algum efeito social da gente não ver pessoas segurando livros, se isso tem algum impacto em como a Com gente. certeza, eu acho É. que ah, é o que eu falei, né? Pra gente conseguir fazer com que mais pessoas leiam, a gente tem que inserir isso no dia a dia da pessoa, de alguma forma. E isso não só no dia a dia dela, mas para começar a tentar a volta dela, nas pessoas, né, que estão ao redor. Por isso que eu falo, se você é leitor, fale sobre isso. E lógico que se a pessoa, ela vê alguém lendo, ela é lembrada disso, né? É um estímulo, mini estímulo no cérebro durante o dia. Então, se ela nunca vê, não fala de livro com ela, primeiro, não vai ter nenhum estímulo, segundo, não sabe nem por onde começar. Por isso que eu acho que as redes sociais podem ajudar nisso com esses perfis literários, né? Que eu falo, por mais que você siga um monte de outros perfis no Instagram, se você tá me seguindo lá de vez em quando para você, se o Instagram não ajudar um pouquinho, né, com os algoritmos, de vez em quando Sim. para você vai aparecer um post meu de livro, uma coisa minha de livro. Isso é um mini estímulo, entendeu? A pessoa tira um print, fica com vontade. É importante isso para a pessoa lembrar que livros existem, que livros estão no seu dia a dia. Então, se hoje em dia, né, a gente não tem essa visão muito das pessoas lendo, porque as pessoas estão talvez muito nas redes sociais, então eu vou lá nas redes sociais falar de livro para conseguir atingir as pessoas, entendeu? Então até quando me perguntam, por que não é meio contraditório você estar numa rede social, sendo que você quer que as pessoas parem um pouco da rede social? Primeiro que eu falo, eu também uso redes sociais, né? Não é que eu só leio, pelo contrário, eu faço tudo. Mas como é que eu vou atingir as pessoas se eu começar a publicar, fazer folhetins do que eu tô lendo e distribuir? Não, as pessoas estão nas redes sociais, então é para lá que eu tenho que estar, para lá que eu tenho que ir, para conseguir atingir essas pessoas. E a ideia do Bookster, né? Se você tendo um site e um Instagram, existe diferença no que você quer que o seu site ofereça? Porque ajuda muito na questão de organização, né? Porque você vai no site, está tudo lá, Uhum. e aí, às vezes, se você perdeu um story que você estava fazendo, às vezes você não salvou, né? Eu sei que eu sofro muito disso. Se eu perdi, eu falo, e agora? Não sei falar de novo o que eu falei. Exato, Já tá exatamente. falado. É. Mas no site ele fica lá. Você sente que você consegue esse tráfego de que as pessoas possam ir e ler mais profundamente? Eu acho que assim, a maior parte fica só no Instagram, né? Mas tem muito isso. A pessoa me pergunta: você já leu sobre esse? Você já leu alguma coisa desse autor? Você já leu esse livro? Não sei o quê. Eu falo, gente, tem o site, é só você buscar lá no campo, né? Que tem. As pessoas muitas vezes nem sabem que tem o site. Mas o que eu também gosto de pensar que o site tá lá. É que, assim, eu não sei o que vai acontecer com o Instagram daqui a um tempo, sabe? É muito difícil de ficar só numa plataforma, né? Você fica refém daquela plataforma. Então, o site, né, que ele não vai estar lá sempre. É uma forma de eu conseguir ter um lugar em que as pessoas consigam, se der algum problema ou tal, acessar meu conteúdo, né? Então, é meio que uma outra forma de acesso, né? Uma outra forma de disponibilizar conteúdo que, se você pesquisar lá no Google, você vai encontrar, né? Então é mais essa forma de diversificar as plataformas, mas o Instagram realmente, dificilmente você consegue tirar a pessoa do Instagram por muito tempo, porque tudo tem que ser muito rápido, né? E pensar que eu escrevo uma resenha, né, que é um texto, por mais que seja lá não longo, as pessoas não têm paciência para ler um texto de 3, 4 parágrafos hoje em dia. Gente, é um negócio muito. E assim, você parou de ser advogado para fazer tudo sobre Bookster desde que você criou? Como que foi essa parte da sua decisão de Não. falar, não, isso aqui é minha vida, ou isso aqui é meu hobby, ou como que é? Então, começou muito como um hobby, né? Total. Até porque eu nunca imaginei que ia crescer. É, Então, sempre de paralelo, advogado. No começo eu até fiquei meio assim, nossa, como as pessoas vão achar, né? O advogado tem um Instagram, fica lá se expondo. Por isso que eu comecei anônimo, né? E até por isso que Bookster, né? Eu coloquei o nome com o nome que eu inventei. E aí, depois de uns meses que começou a crescer um pouquinho, aí eu contei pra galera, mas ninguém sabia, ninguém, nem meus Ah, não pais, minhas sabia disso, que você irmãs. tinha começado. É, Ah, que totalmente legal. anônimo, ninguém sabia, ninguém. Só minha namorada, na época que eu namorava ainda meninas,
E na época ela me ajudou a fazer tudo, me super deu apoio. E aí eu criei e fiquei, acho que uns 6 meses até contar para as pessoas. Porque eu tinha até Uau! bloqueado todo mundo que eu conhecia, assim, pra ninguém ter acesso, sabe? Eu não me Sério? expunha, eu não me expunha o Alguém rosto. desconfiou? Algum amigo seu mandou Então, falar, é não, você? não, porque ninguém via, ninguém tinha acesso, tava bloqueado, então não chegava. Pra não Gente! ter, né, a chance de alguém conhecido chegar lá. E eu nem ficava colocando meu rosto. Mas aí, só minha voz e tal. E aí eu acho que um dia, sei lá, eu postei meu rosto e tal. Aí uma pessoa que me seguia era amigo de um amigo meu. E ela foi falar, nossa, sabia quem eu era? Falou, nossa, eu tô adorando, numa festa, assim, tô adorando o perfil de livros do Pedro. Ele, que Pedro? Ah, sou o Pedro Pacífico, seu amigo. Ele falou, não tem, você tá confundindo, né? Ele falou, não, o Pedro é um dos meus melhores amigos, como assim? Não tem. Aí mostrou o Instagram, ele falou, ué, mas é o quarto dele, essa estante. Realmente, assim. Aí ele foi tentar seguir e falou, mas eu não tô encontrando isso, acho que ele bloqueou. Aí ele pegou um print daquilo, mandou no grupo dos amigos, aí, Uau! Pedro, explique-se. Eu falei, ai, meu Deus. Te Vamos pegou! começar. Aí eu falei pra todo mundo, e aí foi super legal. Todo mundo falou, meu, por que você fez isso e tal? E aí eu comecei a realmente aparecer mais, né? Botar a cara a tapa, vestir um pouco a camiseta do influenciador, e nunca deixei de lado direito. As pessoas perguntam muito, né? Quando você tem vontade de viver de bookster e tal, mas é muito difícil, é muito inseguro, né? O que vai ser daqui pra Uhum, frente? Como é que é uma carreira de influenciador digital? Eu não sei, ninguém sabe, né? Primeiras uhum. gerações. Como é que é aí? Eu vou ficar com 50 anos. Será que vai ter ainda stories? Vou estar fazendo publis ainda, né? É muito louco se depender disso pro resto da vida. Então É isso me dá verdade. muita insegurança. Até agora, eu nem contei ainda pro pessoal, mas eu vou fazer um mestrado agora nos Estados Unidos. Onde você mora nos Estados Unidos? Em Boston, Ah, que máximo. Eu vou para Nova pra onde você York. vai? Para Nova Ah, aqui York eu vou perto. fazer um mestrado, não LLM, na NYU, ficar um ano. Eu vou semana que Que vem. legal, É, parabéns! não tô bem animado. E essa é a E mudança que você está se referindo? exato, Ah, exatamente. Aí vou ficar lá um ano no mínimo, era pra eu ter ido ano passado, mas aí a pandemia fez os planos mudarem. Aí semana que vem já vou, faço toda a peregrinação no México, quarentena. Tem que tirar o visto no uau! Equador, porque os consulados aqui tá fechado, o visto de Caramba! estudante. E aí vou pra lá, se tudo der certo. Que delícia, né? Eu morei em Nova York 10 anos. Minha irmã fez mestrado, né, no IU em cinema Não e eu fiz sabia. mestrado na Colômbia. Então a gente ficava. A nossa Ah, piada era que, enfim, cada uma morava numa parte da cidade, mas a parte dela era muito mais cool, é, né? é, Tipo, eu ia é. pra lá e eu me sentia totalmente inadequada, assim, gente. Sim, O pessoal da sim, NYU é realmente. muito mais A cool. localização da NYU é invejável, assim, né? Invejável, É aquele invejável. pedaço ali de real estate, meu Deus do Ah, céu, meu Deus. incrível. Meu Mas que Deus. legal, mas você estando aqui, enfim, de novo, a hora que essas viagens voltarem, Sim, a gente com pode fazer uma certeza. visita em Nova York ou você Vamos, também vamos. vir para cá, Vamos conversar, se conhecer pessoalmente, tomar café. sobre Com livros. certeza. Sobre livros, também sobre não livros, que eu falo também. As pessoas, assim, às vezes, né, me conhecem, só querem falar de livro. Eu falo, gente, eu também falo de outras coisas. Né, quando tinham festas e aglomerações, alguns seguidores iam falar comigo. No meio da festa, começava a falar de livro. Não, que eu tô lendo, não sei o quê. E eu, gente. Nossa, acho que eu bebi demais pra falar sobre livros, assim, lógico que eu Ai, adoro. Realmente, se me adorei. deixar, eu só falo de livros. Mas tem horas que meus amigos brincam, gente, vamos. Também meus amigos, a maioria nem lê direito. Vamos parar de falar disso um pouco. Vamos falar de outro assunto, porque senão, se deixar, ele só fala disso. Mas a gente, cada coisa qualquer momento da vida, né, se algum seguidor encontra, vai falar de livros, porque acho que eu vivo daquilo. Apesar de eu viver muito tempo, né, a gente tem que ser diversificado e assistir série na academia. E por isso que eu acho que eu passei a mostrar um pouquinho mais da minha rotina também, Hum, no Stories, para as pessoas perceberem que, né, que se eu leio, não é porque eu só leio, né? Porque um dos uhum, principais argumentos das pessoas é que não tem tempo. Fala, gente, eu tenho a minha uhum, rotina doida igual muita gente hoje em dia, né? Eu uhum. trabalho como advogado, eu saio com meus amigos, eu vou pra academia, eu
às vezes quero dormir à tarde, sabe aquelas coisas assim no home office? Então, é importante as pessoas verem que é um ser humano normal que tá lá, que tem correrias, que fica estressado, que toma remédio para ansiedade, que cai cabelo de ansiedade, tem que fazer tratamento. Então, né, isso é bem importante, porque senão eu fico às vezes até com medo da expectativa da pressão que a gente desperta no outro, né? E eu sempre recebo mensagem, ai, nossa, fico mal porque eu não consigo ler nem metade do que você lê, não sei o que. Eu falo, gente, para de se cobrar, pelo amor de Deus. E também virou um trabalho para mim, né? Até voltando um pouco para a pergunta que você fez, virou um segundo trabalho para mim. Então eu tenho que ler bastante também para produzir conteúdo, né? Tem uma certa obrigação, não que eu não goste, mas né, é um trabalho, então você não precisa ler o que eu leio, né? Né? Você não precisa ler o que ninguém lê, você tem que estar sempre lendo. O importante é estar sempre lendo, ler um pouquinho todos os dias. Nem que seja 5, 10 páginas, já tá mais do que suficiente. Já tá o suficiente. E você já teve uma experiência de dar uma nota para um livro e aí encontrar o autor ou a autora, ou algum autor ou alguma autora, ou ficar feliz ou ficar não tão feliz com com a resenha ou com a nota, enfim, você já teve essa experiência? Ou você já Sim. pensou nisso como uma barreira para o que você ia falar, ou você não pensa nisso quando você vai Então, dar sua no opinião? começo eu ficava um pouco com medo, mas também como tinha um alcance muito menor, não me importava muito. Mas aí teve uma situação, foi uma única vez, que eu postei uma resenha e a nota nem era baixa, tá? Mas eu falei algumas O que é uma críticas. nota baixa? Fala pra gente, o que é uma nota baixa Uma pra nota você? baixa. Seria abaixo de 5? 6. Não, porque 6 é muito difícil chegar abaixo de 5. Pra eu terminar um livro que seria abaixo de 5, eu abandono normalmente, você Uma entendeu? tortura. Já quando eu abandono, eu nem dou nota, eu falo abandonado. Eu não terminei pra dizer, mas não vou ficar lá, não perdendo tempo, mas me esforçando em algo que não tá sendo bom pra mim. Tem tanta Sim. coisa aqui, e não quer dizer que o livro é ruim se eu abandonei, eu gosto de deixar isso bem claro. Que pra mim, naquele momento, não tava rolando, né? Sim. Então, Mas e aí aí teve então uma vez. aconteceu esse. Aí eu postei, acho que tinha dado 8 pro livro. E aí tinha gostado, mas acho que eu coloquei lá que eu senti falta um pouco de aprofundamento nas questões trazidas. E aí a autora veio mandar mensagem, nossa, como assim você foi a única pessoa que falou isso, porque não sei o que, aí mandou as resenhas de não sei quem, de não sei o que lá, nananana. Eu falei, gente, mas é a minha opinião, né? Desculpa, você tá suscetível a isso quando você publicar um livro, né? Eu tentei de qualquer forma mostrar que eu adorei o livro, mas só senti falta disso. E aí ficou aquele climão, assim, mas hoje em dia, até falo com essa autora, hoje em dia pelas redes sociais, de boa. Eu acho também, né, era o primeiro livro dela, sabe? Não soube também lidar muito bem com esse... É difícil você estar, né, exposto, assim, a receber críticas. Muito, com Mas hoje em crítica. dia, eu acho que como tá um negócio maior, dificilmente o autor vai fazer alguma coisa, vai me escrever alguma coisa. Porque assim, nunca vou... Não é que eu vou descer o pau na pessoa, né? Eu Sim. vou colocar alguns pontos que eu não tenha talvez gostado tanto e tal. Sempre respeitosamente, mostrando que aquilo é a minha opinião, a minha experiência. Eu não sou um crítico literário, não tô analisando nada do ponto de vista técnico, acadêmico e tal. Né, só um leitor que para aquele momento talvez não foi bom. E aí as pessoas vão ler e vão pensar, pô, talvez ele não gostou disso, mas isso talvez é um tema que eu gostaria agora, né? Não quer dizer que a minha nota foi baixa, que a sua vai ser igual. Então eu gosto também de deixar isso bem claro. E você pensa em escrever um livro algum dia? Porque você lê, mas você também escreve no sentido de você pensa em roteiros ou histórias. Isso ocupa parte do seu cérebro ou não Assim, nesse momento? eu não acho que eu tenho aquela veia de escritor de pessoa que adora escrever. Quando eu era criança, é engraçado, eu tinha caderninhos que eu ficava escrevendo histórias. Você não guardou? Eu devo ter guardado, eu até vou resgatar. Eu escrevi um mini livrinho, assim, que até minha época minha avó queria publicar, chamava Uma Ai, Família que na demais. Guerra. Eu até preciso resgatar isso pra mostrar. Eu sempre esqueço. Mas depois desde então nunca mais. E surge muito esse tema, né? Os seguidores pedem bastante isso. Editoras já vieram querer fechar comigo. Falei, gente, agora não consigo, porque eu vou ter que me dedicar muito para um livro, né? Ler, escrever, sentar a bunda na cadeira, escrever, reescrever, refazer, não gostou, começa de novo. E nesse momento eu não consigo me dedicar.
Talvez mais pra frente eu tenha vontade, sim. Tá na minha bucket list? Tá. Escrever um livro, mas não sei quando. Não, porque isso seria super interessante, né, também ver, porque você tem algum gênero preferido de livro ou... Tem, eu gosto bastante de romance mais histórico, mas eu acho que eu teria dificuldade de escrever isso porque demanda uma pesquisa, um aprofundamento histórico muito grande. Mas eu gosto também de romances contemporâneos, assim, que tratam de questões atuais da sociedade, né? Nossos conflitos, nossas angústias. Até uma coisa meio realismo fantástico, né? Que é quando mistura um pouco de realidade, assim, com coisas meio mágicas, assim. Isso eu também gosto bastante. Eu acho que seria mais por esse caminho. Mas tenho até umas ideias na cabeça, assim, mas pouco desenvolvidas. Então eu não sei quando que eu poderia colocar um projeto desse, assim, tentar colocar no papel. Até porque também teria medo um pouco da exposição. Difícil, né? Primeiro que eu já fico julgando meus próprios livros. Como eu já li muita coisa boa, falo, gente, meu É Deus, como eu vou verdade. colocar isso na livraria, né? E aí as pessoas vão vir mais afiadas, querer ler, com muita expectativa, talvez É isso me deixa verdade, você tem razão. um pouco tenso. Mas vou ter que criar coragem um dia, se eu quiser Vai ter publicar. que sim, com E creio certeza. que E Deus como que é seu quiser. processo de escolha do livro que você vai... Porque, como você falou, você está lendo vários livros, mas nem todos, eu imagino, que acabam na sua página do Instagram, ou acabam, né? Então, assim, qual é o seu processo de escolher que livros você quer ler e também que livros você quer compartilhar com as Uhum. pessoas? Então, na verdade, assim, todos os livros que eu leio, eu posto. Todos. Todos que livros que eu leio que eu posto. Lógico que livros, né, desse lado de leitura por prazer, não coisas que eu leio jurídicas e pro trabalho. Mas todos os livros que eu leio eu posto. E por isso que eu quero mostrar, tipo, sabe, vocês estão me acompanhando aqui em todas as minhas leituras, não é só as boas ou só, Hum. sabe, ou só determinado tipo. Não, vamos compartilhar aqui. E a escolha vai muito assim. Ai, não sei, minha lista já é tão gigante, é tanta indicação que eu recebo, é tanto livro que eu recebo, e aí você vai sabendo, você vai lendo, você vai entendendo. Esse livro parece com outro livro que me indicam. Aí a lista vai só crescendo. Então, é uma lista tão grande que eu meio que. Eu adoro essa sensação de chegar lá na minha estante, assim, e falar qual vai ser o do momento, sabe? Já tem muitos que eu quero, então é fácil, é difícil selecionar um dentre de tantos que eu quero. Então vai meio que assim, o que eu tô com vontade de ler, se tem talvez uma temática que, pro momento, que eu acho interessante abordar. E agora também eu tô com um clube do livro que eu criei há 3 meses, que é o Bookster pelo Mundo. Então todo mês eu vou ter um livro do clube que eu leio, que a ideia é escolher cada mês um país e um livro desse país para ler. E aí quem assina o Uau! clube tem acesso a um conteúdo tipo mais aprofundado. Então, todo mês, no começo do mês, tem uma aula de história com um professor ou uma professora convidada sobre aquele país, sobre o contexto histórico do livro que vai ler. Aí no meio do mês tem tipo um passeio histórico-cultural pelo país, que é feito, gravado, né, por uma agência de turismo que é meio relacionada à literatura. Então, mostrar a cultura do país, curiosidades, cozinha, né, pontos turísticos. E aí, o final do mês tem uma live que a gente vai discutir a leitura, que sou eu e mais uma pessoa convidada, que é de alguma forma relacionado àquele país, àquele livro, para a gente conversar. Então, é muito legal. E aí as pessoas Gente, ficam que se fantástico! interagindo. As pessoas ficam interagindo, tá bem legal, tá com bastante assinante já. E porque isso de leitura compartilhada é muito bom. É o que eu sempre falo, você acaba entrando só para conversar e para ouvir uma discussão só com a sua leitura e você sai com a leitura de outras pessoas, pontos de vista de outras pessoas, reflexões que você não teve, né? Ou aquela situação que você enxergou de uma forma, outra pessoa enxerga de outra. Isso é muito bom para você compartilhar. Então está sendo uma experiência bem legal. Esse mês, por exemplo, já teve Cuba, que foi o primeiro mês, teve Turquia, agora é Ruanda. A gente está lendo um livro que vai tratar sobre o massacre de Ruanda, o genocídio. E todos traduzidos para o português, eu imagino, Sim, tudo em todos traduzidos em português. português e todos com e-books, porque tem bastante gente também de fora
do país que quer participar. E então tá bem legal essa experiência. Que ideia fantástica, porque especialmente na pandemia, que a gente não viaja, né? Você está também oferecendo uma viagem, né? Assim, Exato. E algo mais assim, são aprofundado. países Então, também às assim. vezes exóticos que a gente nem sabe muito. Uhum. São também pessoas que talvez não teriam a condição financeira de poder ir para aquele lugar tão cedo, né? Então acho que é uma forma de viajar por meio dos livros. E ainda dá tempo de assinar ou só ano que Dá vem todo mês, agora? pode entrar não, pode entrar a Ah, qualquer legal. momento. Aí você vai entrar do Ah, não. mês, tá tendo a partir de então. O link tá no meu Linktree da minha bio. Da bio. E eu sei que o nosso tempo tá quase acabando, então eu sei que você tá super ocupado. Mas Não. o que eu ia te perguntar também, assim, você pensa em. Quando você está escolhendo os livros, eu acho que aqui nos Estados Unidos existe uma discussão muito grande, e acho que no Brasil também, mas eu tô menos na discussão, sobre representatividade nas histórias, né? Então, assim, ou no autor ou autora, ou na história em si. Então, tiveram várias controvérsias aqui em termos de quem se apropria de uma história para contar, mas que não passou por aquela história. Então, assim, quando você está escolhendo os livros, você também está pensando, eu quero uma variedade, uma diversidade nisso, ou você está mais assim, não, é o meu tópico de interesse e seja o que for. Como que você negocia isso? Não, voltando um pouco àquilo que eu disse, né? O que é um bom leitor? Que um bom leitor não é só quem lê. É a pessoa que leva adiante e, mais que isso, é a pessoa que na hora de escolher o livro vai se importar em trazer uma diversidade, né? E aí, sempre aparece um comentário, mas eu quero ler o que eu tô afim de ler, então eu escolho o livro pelo sinopse, pelo tema. E aí, se a consequência é que tem mais autores homens, brancos dos Estados Unidos, Europa, é porque é uma coincidência. E é o que é importante as pessoas saberem, não é uma coincidência. Porque né, os minorizados, os grupos minorizados, eles têm uma dificuldade maior de acesso às grandes editoras, né, de publicação. Então, quem está lá nas estandes em destaque, que você vai ver e pegar o livro para possivelmente comprar, são as grandes editoras, né? São as editoras que têm uma relevância comercial e que vão publicar livros de, majoritariamente, homens brancos, hétero desse eixo Estados Unidos e Europa. Então, a gente precisa ir atrás e prestar atenção na hora que for comprar um livro para trazer essa diversidade nas nossas leituras, para ler mais autores negros, para ler mais autoras mulheres, para ler mais autores LGBT, para ler mais temáticas diversificadas nos nossos livros. Isso é muito, muito importante. E com isso você ajuda você incentiva, né, que todo mundo leia, que as pessoas tenham mais voz. Então, acho que isso é muito importante. Isso é muito. Eu até esqueci de falar de fato quando eu escolhi meus livros, mas isso é muito levado em consideração, entendeu? E você descobre o quanta coisa boa que você estava deixando de lado, sabe? Por não prestar atenção nisso. Eu até fiz um post no meu Instagram ano passado que é interessante. Eu peguei a minha estante de livros, tirei uma foto. E depois falei que ia fazer um desafio, que deu um baita trabalho, que depois eu quase me arrependi, mas valeu muito a pena. Tirei todos os livros escritos por homens, queria só deixar os livros escritos por mulheres. Aí você vê que fica um vácuo, um vazio na estante, né? Isso mesmo eu que já vinha há um tempo pensando nisso, né? Então, e as pessoas reproduziram isso, começaram a fazer isso, postar. Eu tinha visto em algumas pessoas já postando nas redes, eu fui incentivado, postei, outras pessoas foram incentivadas a postar, e todo mundo, a maior parte das pessoas também viam esse vazio na estante. Então a gente tem que parar para pensar e observar isso, porque é uma verdade, né? Começa a pensar quantas mulheres que eu li recentemente, quantos autores negros que eu li, né, sabe? Eu acho bem interessante isso. Isso é interessante até porque aqui eu vejo muito que existe uma demanda maior, né, sobre isso. Então, assim, a gente está discutindo mesmo porque aqui nos Estados Unidos, ano passado, com o George Floyd, né, e tudo que aconteceu e que vem acontecendo com essas questões de relacionamentos, né, raciais aqui, e essa ideia de que as pessoas estão demandando, e até mesmo, né, onde eu dou aula, eu olho o meu programa, né, de aula, os livros que eu peço para os meus alunos lerem, e eu faço uma auditoria, de tipo, né, mas eu acho que assim, eu faço isso, mas não quer dizer que todo mundo vai fazer, e aí como você Exato. falou, eu adorei esse exercício de pensar
no vácuo, nos espaços ou nas, né? E aí pensar nisso para nossa vida e olhar o que a gente consome em todos os pedaços. Isso é fantástico, esse exercício. Mas eu acho que muito do que o George Floyd teve aí, a repercussão veio para cá também, né? Discussões foram trazidas e eu acho que isso está sendo cada vez mais falado. Ainda bem que esse assunto se torne, que as pessoas tenham isso naturalmente, esse critério, né? Essa observação mais sensível, né? Na hora de perceber não só as leituras, mas no seu dia a dia também. Últimas 2 perguntas. Você prefere... o que você acha dos audiobooks? Você acha que isso é algo bom ou tem que também botar o olho ali nas... Eu acho que pode ser uma ótima forma, né? Super válido. Eu acho que funciona mais com livros de não ficção. Eu acho que os livros de ficção, principalmente, que tem uma importância muito grande do autor, né? Da forma como ele escreve, né? Do estilo dele. E você perde um pouco, acho que só escutando isso. E uma coisa que é importante as pessoas terem em mente, não é para o audiobook ser usado como uma forma de otimizar tempo. Então, vou dirigir, escutar um audiobook para aproveitar o meu tempo. Porque você tem que estar concentrado. Não adianta você estar lá e fazendo outra coisa, você não vai estar concentrado. Vai ficar só deixando o negócio rolar para falar que acabou. Então, é aquela coisa. É meio que você tá, fazendo uma coisa muito tranquila e que você consiga estar totalmente dedicado a escutar aquilo. Aí eu acho que é super válido. Se você conseguir dedicar essa atenção, pra mim não funciona muito porque eu disperso. Eu gosto de ler. Mas já escutei audiobook. Acho legal biografias, porque é como se fosse a própria pessoa contando da própria vida. Então acho legal. Mas né, você tem que saber de que forma você está usando. Eu adorei essa coisa, pensar nessa coisa utilitária mesmo, nesse pensamento. Bizarro. E a última pergunta, então, qual que é o livro que você recomenda agora, no momento? Pensando que esse episódio vai ao ar daqui a algumas semanas, então tudo pode mudar, mas fala pra gente sua recomendação mais atual. Pro momento... está todo mundo falando, né? É um livro que realmente tá merecendo todo sucesso. E é muito bom ver um livro de uma literatura best-seller, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Ganhou vários prêmios literários super importantes ano passado. E é um livro que vai falar sobre as heranças da escravidão no Brasil, né, como elas existem. O ambiente vai ser o sertão nordestino. É um livro muito sensível, com personagens muito bem construídas, uma leitura muito gostosa e impactante. Então eu recomendo bastante. Eu vou deixar mais uma de um livro que está fazendo super sucesso também, que eu venho indicando e as pessoas amando, de uma autora brasileira que chama, ele está aqui até do lado, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Tudo é Rio. Adorei. É que você devora esse livro. A escrita, assim, a escrita é maravilhosa, a forma como ela escreve, sensual, ela te prende, né? É um livro curtinho, mas que consegue te impactar. Você lê, você vai devorar. Já quero, então, já tenho que pedir aqui. Às vezes na minha Amazon aqui chega tudo muito caro, daí eu tenho que esperar. É muito, enfim. Isso também, né, eu acho que é uma barreira, às vezes, de diversidade de consumo. Sim, mas total. O acesso aos livros. Adorei nosso papo, Pedro. Fico super feliz que você topou. Eu também. Adoro. E que legal que você vai estar por aqui, por esses lados, logo mais. Exatamente. Ai, pelo amor de Deus. Pelo menos a vida tá um pouco mais normal, né? Que esse Brasil tá caótico. Tá caótico, nem me fale. Eu sempre penso nisso. Enquanto a gente comemora aqui, pra mim é difícil comemorar o sucesso aqui, porque minha família tá no Brasil, né? É isso que eu penso, assim. As pessoas falam, não, mas você vai estar lá, você nem precisa nem usar máscara. Agora eu falo, mas gente, minha vida tá aqui, as pessoas que eu amo estão aqui, sem vacinar, né? Não dá pra você deixar de pensar nisso. Então, é muito complicado, né? Um sentimento muito duplo, assim. Mas pelo menos, eu acho que serve pra gente entender o quanto atrás a gente tá, né? E ver aí de quem que foram os erros pra gente estar tão defasado aí nessa corrida. Com certeza, mas fico super feliz desse papo. Quando você estiver vindo pra cá de verdade, o que eu puder ajudar, você também me avisa. E aí o trem aqui pra Boston é rapidíssimo, 4 horas você tá por aqui. Eu não conheço Boston, vou querer conhecer e a gente vai combina amar, tem umas bibliotecas fantásticas. Ai, meu Deus. Nossa. E outras... Eu tô pensando, quando eu voltar dos Estados Unidos, como é que vai ser minha mala de livros? Pedro, muito obrigada. Imagina. E obrigada por topar, mesmo com todos esses problemas técnicos aqui. Nossa, sempre que complicado. Na internet.
Não, tô acostumado Fico super também. feliz, boa sorte com a sua mudança. Obrigado. Eu sou fã, te acompanho super lá no seu Instagram, agora também no site, e vou também tentar ler os livros que eu consegui, mas vou também conversar com você sobre outras coisas Isso, que vai não me sejam sobre contando. livros. É boa, mas vai me contando sobre as leituras que você for fazendo, que eu adoro ouvir. Tá ótimo. Muito, muito obrigada. Imagina, gente. Obrigado vocês. Tchau, Gabi. Até a próxima, Pedro. Obrigada. Pessoal, esse foi o meu papo com o Pedro. Sabe como eu me senti no final? Eu não me senti mal de não ler tantos livros quanto ele lê, porque ele me deixou muito à vontade de falar, viu? Cada um tem seu ritmo e cada um pode escolher o que gosta. E achei tão legal o take dele nisso e também saber que quando ele era adolescente ele nem lia tanto. Então é um hábito que a gente pode adquirir em vários momentos da nossa vida. E também amei escutar mais sobre a história dele, de abrir esse espaço no Instagram, sendo advogado. Então, gostei muito. Então, gente, como sempre, vão lá no Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail pra gente, umaestrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal? Semana que vem tem mais. Fiquem bem aí, gente. Um beijo! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.